Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de Q&A aqui no nosso canal. Como você sabe, ou talvez ainda não saiba, nós temos na quinta-feira a abertura de uma caixinha de perguntas lá no Instagram, para acessar Leandro Ruschel tudo junto, e respondemos ao longo do final de semana, no mais tardar na segunda-feira. Então, se você quiser enviar sua pergunta, não deixe de se inscrever no nosso canal no Instagram e enviá-la na caixinha de quinta-feira. Então, vamos lá. Qual a sua opinião sobre o método Paulo Freire? É um desastre completo, né? Paulo Freire não é um sujeito que dedicou a sua vida para ensinar. Ele dedicou a sua vida para produzir militância política nas escolas e universidades. Então, ele é o grande pai do desastre educacional brasileiro. O Brasil tem alunos nas piores posições nos rankings internacionais e esse é um verdadeiro atentado contra o país, né? Aquela pedagogia do oprimido, você desenvolver não alunos, né, que entendam mais sobre a sua realidade, mas sim alunos que tenham a consciência de classe, a consciência da opressão, é um dos motivos pelos quais o Brasil é um país pobre e continuará sendo pobre para sempre, porque a riqueza começa na mudança da mentalidade, né? Então, os alunos brasileiros, todos nós que passamos pelo sistema educacional brasileiro, fomos idiotizados ao longo do tempo. E quanto antes a gente percebe isso, melhor, porque a gente começa a estudar e entender o quanto, né, nós fomos deseducados nas escolas e universidades, e aí a gente pode passar a aprender de uma nova forma. Só que é muito tempo perdido, né? É um verdadeiro atentado contra o país, contra a sociedade brasileira, esse sujeito. Dá para imaginar como será o mundo se todos os meios de comunicação forem censurados? Não precisa nem imaginar, a gente já está vendo isso na prática. O que nós temos é o aparelhamento quase completo dos meios de comunicação. Sobrou a internet e agora o objetivo é censurar completamente a internet. Então, ao longo das últimas décadas, a esquerda aparelhou os meios de comunicação, transformou os jornalistas em militantes de redação, e a gente vê, então, a imprensa não mais cumprindo o seu papel de questionar qualquer autoridade, questionar qualquer político de qualquer espectro ideológico, para virar simplesmente militante de redação de extrema esquerda. Então são dois propósitos. Primeiro, defender, né, propagar toda a agenda de esquerda, a agenda de extrema esquerda. E segundo, criminalizar, atacar, vilificar, perseguir quem não está alinhado. Esses são os dois objetivos da imprensa americana e da imprensa brasileira. Também podemos falar, né, a nível global. Sobrou a internet para produtores independentes de conteúdo apresentar uma visão diferente. E aí o que o establishment faz? Basicamente busca perseguir e censurar a internet. Então eles já aparelharam as empresas que controlam a internet, por isso que toda essa choradeira, toda essa gritaria com o X, que é a única empresa grande, né, a única rede grande que não está controlada pela esquerda. E aí se censura e se chega ao ponto de perseguir criminalmente quem tem uma opinião diferente e posta essa opinião na internet, né? Então a imprensa tradicional já está aparelhada. Quem adota uma postura diferente é perseguido, é censurado. Então já está acontecendo, não precisamos imaginar. Trump ganha. Olha, a expectativa é essa. Não só a expectativa, né? Se a gente avaliar as pesquisas, o comportamento histórico das últimas várias eleições, ela favorece Trump, né? Mesmo pesquisas que são claramente manipuladas para dar uma vantagem a mais para Kamala Harris. Mesmo se levar isso em consideração, o comportamento do eleitor costuma ser de crescimento dos candidatos conservadores, candidatos republicanos, na reta final das campanhas, né? Então a diferença para Kamala Harris, mesmo pegando essas pesquisas na média, não parece ser o suficiente a nível nacional para fazer ela vencer nos estados-chave, né, chamados de swing states, que devem decidir essa eleição. O que a gente está vendo é toda uma estrutura, né? Todas as instituições aparelhadas pela esquerda, especialmente a imprensa, meio acadêmico, meio cultural, né? Artistas, as empresas que controlam a internet, as big tech, fazendo o esforço máximo para levar a Kamala Harris, que é uma nulidade política completa, né? É a candidata woke,
que na verdade, se vencer, não vai ser ela a presidente, né? Vai ser novamente a cúpula do Partido Democrata, assim como foi com o Joe Biden. Mas estamos fazendo o máximo esforço para levar ela até a linha de chegada. Mas eu acho que ainda o Trump é favorito e essa eleição é a mais importante das nossas vidas. Eu creio que se nós tivermos a esquerda, essa esquerda radical, mantendo o seu projeto aqui nos Estados Unidos, nós vamos ver a diminuição das liberdades no resto do mundo, especialmente em países como o Brasil, e nós vamos ter um duro golpe contra a própria civilização ocidental, né, que está sendo destruída por dentro, justamente por essa cultura woke, né, o marxismo aí 2.0. Então, ainda vejo o Trump como favorito, mas eles vão usar todos os truques sujos que a gente imagina e que a gente não imagina para manter esse poder que tem um viés totalitário. Moro nos Estados Unidos e $200 mil é todo o meu patrimônio. Como investir? Essa não é uma informação suficiente para que nós possamos desenvolver uma estratégia de investimento. Qual a sua idade, qual a sua renda, o quanto você poupa por mês, qual o seu objetivo com esse investimento, qual é o seu nível de aceitação de risco. Tem uma série de questões aí que nós temos que fazer para poder chegar a essa alocação. Mas aqui nos Estados Unidos, de uma maneira geral, o primeiro passo, a coisa imediata que todo mundo precisa fazer é retirar a maior parte, pelo menos, dos seus recursos de um banco, de uma conta que não paga quase nada de juros, e investir em algo que pague juros, né? E os juros hoje são bem mais altos do que eram no passado. Há poucos anos atrás, o juro era praticamente zero. Hoje, mesmo com a queda nos juros dessa semana, nós ainda temos juros de 4%, 5%, 6% ao ano em títulos relativamente seguros, né? Então, essa é uma dica que eu posso dar. Agora, sem saber mais informações, fica difícil desenvolver uma estratégia de investimento. Por que a direita tem tanta dificuldade em se unir? Olha, tem um motivo simples para isso. Basicamente, ser de direita significa colocar muita importância na iniciativa individual. O indivíduo tem poderes, né, tem direitos e cada um tem o seu pensamento e há mais liberdade para apresentar esse pensamento. A esquerda tem uma mentalidade coletivista, em que importa, né, você ser parte de uma minoria oprimida, né, de um grupo específico que vai atuar em grupo. Claro que os líderes são muito importantes e as pessoas obedecem esses líderes de forma coletiva. Também esse é o motivo pelo qual a esquerda sempre tende ao totalitarismo. Então é natural que na direita haja uma menor conexão, um nível menor de coletividade, porque justamente a diferença para a esquerda é que na direita as pessoas são importantes e na esquerda não são. Você acredita que se o Jair Bolsonaro tivesse escutado o professor Olavo de Carvalho, estaríamos num cenário diferente hoje? Sem dúvida, né? Mas aí tem dois pontos. Primeiro é escutar e segundo é ter meios de ação, né? Nós não sabemos exatamente quais eram os meios de ação em mãos do ex-presidente Bolsonaro, mas para quem não sabe, a principal recomendação do professor Olavo, antes até de começar o mandato, é o seguinte: você precisa isolar os seus opositores, especialmente aqueles que cometeram crimes. Você tem que retirar os seus meios de ação, porque senão eles vão destruir você. Foi essa a recomendação para o Olavo de Carvalho. E ele não estava falando aqui em algum tipo de postura totalitária, né, de perseguição política dos seus adversários, não. No Brasil seria uma coisa muito mais simples. Utilizar a lei e a Constituição brasileira para efetivamente punir aqueles que cometeram crimes em série, crimes em escala, né? O professor ainda colocou: se você não prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão prender você pelos crimes que você não cometeu. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Então me parece que o erro primordial do Jair Bolsonaro foi tentar negociar com o sistema, tentar atuar dentro do sistema, só que um sistema que já estava completamente corrompido, né? Já estava completamente caído, como a própria Lava Jato mostrou. E aí, né, ficou no discurso de combater o socialismo, mas na prática o que a gente viu foi a manutenção e, na verdade, a reestruturação desse sistema podre, que percebeu que para manter o seu poder deveria passar a reprimir a oposição, reprimir a direita, instalando então um Estado totalitário. É nesse ponto que nós chegamos hoje. É fácil abrir conta
nos bancos dos Estados Unidos, sim, é relativamente fácil, né? Você abre a conta em poucos minutos. Vários bancos abrem conta para estrangeiros. Se você está no Brasil para abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, pode ser um pouquinho mais complicado, mas tem bancos também que fazem essa abertura mesmo à distância. Para quem está aqui, é mais fácil. Fed corta juros acima do esperado. Será que o viés político chegou lá? Estão querendo ajudar a Dilma americana. Sempre algum nível de pressão política temos, né, em decisões de Banco Central. Os cargos são políticos, de uma certa forma, e é sempre esse conflito entre aquilo que precisa ser feito, aquilo, né, que é definido pela estratégia de manter a inflação sob controle e ter o maior nível de emprego possível, que são os 2 mandatos do Fed, usualmente os 2 mandatos de qualquer banco central, e os interesses de curto prazo da política, né? A gente está no Brasil com o próprio presidente pressionando o Banco Central para baixar juros na canetada e assim criar um voo de galinha na economia para gerar maior apoio político, né? Então sim, ficou com um cheiro no ar de uma decisão política, um corte de 50 pontos é um corte substancial na reta final da eleição, talvez para não criar nenhuma condição de alguma correção maior no mercado, assim favorecendo a Kamala Harris, a Dilma americana, como você bem colocou. Na verdade, se a gente for parar para pensar, esse arranjo de um banco central definindo taxas de juros por uma comissão, né, de sábios é algo completamente não compatível com a ideia de livre mercado, né? No livre mercado, os juros seriam definidos pelas forças do mercado e não através de um banco central que manipula sistematicamente a economia através da definição do custo do dinheiro, né? O que abre espaço para os tesouros nacionais emitirem dívida de forma insustentável. Aí, quando não há comprador para essas dívidas, o Banco Central vai lá e também compra, pelo menos aqui nos Estados Unidos, pode fazer isso, né? No Brasil não é tão simples assim, mas o Banco Central vai lá e compra essa dívida e monetiza de uma certa forma a dívida, que é a grande história do nosso tempo, né? Os governos sistematicamente produzindo déficits e impondo à população um imposto adicional através de inflação. Isso depois de impor impostos cada vez maiores. Isso assim em quase todo o mundo ocidental. Então é um problema que em algum momento terá que ser enfrentado. Eu acredito que não haverá, né, uma ruptura. O que nós estamos observando é a diminuição das condições financeiras ideais por conta desse processo de forma lenta e gradual e não de uma forma aguda, né? Mas sim, ficou com cheiro de decisão política. Por que a China andou comprando ouro em escala acelerada nos últimos tempos? Não foi só a China, né? A Rússia e outros países também têm feito isso. Eu vejo aí que há 2 objetivos. Um objetivo é ter uma reserva de valor em um ativo que historicamente mantém o valor ao longo do tempo, especialmente no ambiente de alta inflação. Segundo, é basicamente deixar menos forte, né, enfraquecer os Estados Unidos, porque você tem um player importante como a China, hoje a segunda maior economia do mundo, deixando de comprar títulos americanos e financiar a dívida americana. Então esses são os 2 principais objetivos que fazem a China comprar ouro. O reset é inevitável, tendo em vista a quantidade de dinheiro impresso no planeta. Estima-se 2/3 de tudo. Não sei se dá para precisar exatamente, né, 2/3 de tudo, mas o que nós estamos vendo é, de fato, um nível de endividamento jamais visto. E nós sabemos que existe na história um ciclo, né, de expansão de crédito que é seguida por um ciclo de enxugamento desse crédito. E é justamente nessa mudança, nessa virada do ciclo é que nós temos convulsões sociais, guerras e assim por diante. Então, eu não acredito assim numa crise aguda de uma hora para outra, que seria um reset no sistema. Eu creio que isso está se desenvolvendo de maneira muito mais lenta e gradual, mas pode sim ter algum input geopolítico que acelere as coisas e que produza essa correção de forma mais aguda, como aconteceu, por exemplo, no crash de 29, né, que o sistema apresentou um reset, com uma quebradeira em massa, com desemprego aqui nos Estados Unidos chegando até 40%, o que está por trás também de 2 guerras mundiais, né, o maior conflito que o mundo já viu. Então a gente está numa situação complicada, mas eu não acredito, pelo menos por enquanto, nas atuais condições de pressão e temperatura, numa mudança imediata e numa correção aguda. Eu acho que a correção vai ser aos poucos.
políticos, né? Até pelas questões políticas. Os políticos não querem arcar, né, com uma revolta popular e com toda a instabilidade gerada por esse tipo de situação mais aguda de correção. Mas talvez, né, em algum momento eles não tenham outra alternativa, especialmente se nós tivermos algum tipo de conflito armado, né, alguma guerra que pode sim mudar a estrutura da realidade e provocar essa correção mais aguda. Ainda existem boas universidades no Brasil? A pergunta poderia ser, ainda existem boas universidades no mundo? De uma maneira geral, eu creio que você terá uma educação consistente na área de exatas. Na área de humanas, é uma destruição completa, né? Basicamente, todas as universidades viraram aí centros de formação de militância de extrema esquerda, em que você não aprenderá muita coisa, a não ser a virar um militante extremista de esquerda. Qual é o melhor lugar para se morar nos Estados Unidos? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito aqui da Flórida, especialmente o sul da Flórida. Eu creio que a gente tem uma série de condições muito boas aqui, começando pela consolidação de uma política mais conservadora, né, que bloqueia esse lixo ideológico da esquerda, que envolve aumento, né, de criminosos nas ruas, diminuição de penas, uma série de outras posturas em relação à educação, por exemplo, ideologia de gênero, foi bloqueada aqui de forma legislativa, né, por legislação na Flórida. Além disso, a gente tem um imposto baixo, o imposto a nível estadual é zero. Outros estados têm impostos bem maiores. Nós temos algo que é positivo e negativo, pelo menos para nós que viemos do Brasil, né, ou do resto da América Latina, que é uma cultura um pouco mais parecida com a nossa. Isso é bom, né, porque a gente se sente um pouquinho mais em casa, mas também tem um aspecto negativo da cultura latina que a gente conhece bem. Não por acaso a Flórida é o estado americano que tem o maior número de fraudes contra o cartão de crédito, fraude de seguro, né? Tem aquela busca pelo jeitinho, né? Mas, por outro lado, tem a lei americana para garantir a ordem. Então, a mistura que fica é até interessante. Tem outros estados que eu gosto muito do Texas, né? Eu conheci há pouco tempo atrás, já tinha várias pessoas que eu conheço que moravam lá ou que ainda moram lá. Mais ao norte você tem um clima bem mais ameno, né? Um clima mais frio, tem uma cultura mais americana em alguns estados, o que é positivo, mas por outro lado os impostos são altos e usualmente é uma política de esquerda, né? Califórnia, por exemplo, extrema esquerda, Nova York cada vez mais esquerdista e assim por diante. Então, somando tudo, eu creio que a Flórida ainda é o melhor destino, especialmente para os brasileiros que estão vindo aqui nos Estados Unidos, estão vindo de maneira cada vez mais intensa, né? Nós temos cada vez mais brasileiros vindo para cá. Nas últimas semanas, esse fluxo aumentou muito, especialmente depois que nós tivemos aquela decisão de censura em massa, né, pelo bloqueio do X. Parece que a ficha de muita gente caiu em relação ao nível de arbitrariedade, de totalitarismo que nós já estamos experimentando no Brasil. Por que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a grande maioria dos artistas apoia a esquerda? Acho que tem uma série de motivos, né? De uma maneira geral, os artistas, eles são mais utópicos, né? São mais românticos. Então é mais fácil para quem tem as características de um artista cair no conto do vigário da esquerda, né? Fazer um mundo melhor e tudo mais, quando na verdade o projeto da esquerda simplesmente sempre prejudicou, né? E deixou o mundo muito pior do que antes da tentativa de salvá-lo. Além disso, a gente tem um meio que já é de esquerda, e quem chega nesse meio para conseguir, né, evoluir, vai ser muito difícil a vida se não adotar a mesma postura. E por fim, nós temos a questão dos incentivos estatais, né, as verbas públicas que esse pessoal adora colocar à mão. Então a gente sabe que Estado grande e verbas para artistas é algo que a esquerda promove, então é uma questão, né, de juntar o útil ao agradável e defender a esquerda para colocar a mão nesses recursos públicos. A gente vê no Brasil, Lei Rouanet, dinheiro direto para esse pessoal e, obviamente, que eles vão defender a mão, né, que os alimenta. A gente viu os artistas lá fazendo campanha contra as queimadas na Amazônia. Hoje o Brasil está com o maior nível de queimada da história, o pessoal está quietinho, né, não está reclamando nada do governo. Então, de uma certa forma, a questão financeira acaba aí dominando essa postura. O que será que o Elon Musk está tentando fazer com o X no Brasil? Ele quer voltar com o X? Então, o que nós observamos claramente é um dilema, né? Porque o Elon Musk já fez o seu protesto, já apresentou ao mundo o que está acontecendo no Brasil. A censura, ao arrepio da Constituição, a perseguição política contra a direita, o fim, né, do direito de defesa, do devido processo legal. Tudo isso está exposto. Ele
expôs isso. Agora, com essa exposição, a expectativa seria de uma mudança desse quadro. E esse quadro, aparentemente, é bem difícil de mudar. Então, nesse ponto agora, depois dessa exposição, o que é melhor para a causa da liberdade, né? E da volta dos direitos fundamentais, da volta de uma normalidade democrática mínima? É o X continuar bloqueado e as pessoas terem menos capacidade de expressar, né, a sua crítica ao sistema, a tudo que está acontecendo, ou o X voltar a funcionar mesmo que sofrendo, né, pedidos de censura sistemática e tudo mais, para algumas pessoas específicas. Então me parece que neste momento, esse deve ser o cálculo que o Elon Musk fez, seria melhor recuar e permitir que o X funcione no Brasil para que as pessoas possam apresentar as suas críticas, mesmo sendo alvo de censura, de perseguição, algumas das pessoas pelo menos, né? Me parece que esse é o cálculo do Elon Musk. O Gustavo Geyer disse que conversou com o Musk, num vídeo que eu vi há pouco, e que o Musk falou que além desses pontos tem um problema que o algoritmo do X ele morre se não estiver sendo alimentado, né, pelas pessoas. Então o X poderia morrer definitivamente no Brasil, mesmo que ele viesse ser reintegrado à internet brasileira em algum momento no futuro. Se demorar muito para acontecer, o algoritmo não vai mais conseguir funcionar como ele deve funcionar, né? Então, esse foi o argumento que ele deu para o Gustavo Geyer. O ponto é que eu acho que o Elon Musk já cumpriu uma função importante de apresentar para o mundo, né, o cenário brasileiro. Pelo menos aqui nos Estados Unidos esse dado já é um dado da realidade, pelo menos no meio da direita, todo mundo sabe, né, que o Brasil vive uma onda de censura e de autoritarismo. E agora, me parece que há mais a ganhar com a volta do X, com esse recuo, do que a manutenção do X fora do ar no Brasil. Tanto é que o próprio ministro lá aparentemente não quer que o X volte, né? Porque o X já cumpriu vários dos pedidos que foram feitos, exigências da justiça, e o ministro deu uma decisão de não, eu quero documento lá da junta comercial para saber se efetivamente a pessoa que indicou esse advogado poderia indicar, enfim. Me parece que o ministro está muito interessado em ver o X de volta ao ar, o que por si já é um sinal de que esse seria um bom caminho para continuarmos aí na luta pela liberdade de expressão e pelos direitos fundamentais no Brasil.